A paz do Senhor, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na temática da Trindade, da Triunidade Divina. Já trouxemos a contribuição de importantes materiais, importantes autores, e agora vamos dar seguimento com a leitura aqui do conteúdo do Dicionário Crítico de Teologia, lançado aí pela Paulinas em conjunto com a Loyola, organizado por Jean-Yves Lacoste. E vamos dar depois sequência também com a contribuição ainda de outros materiais, como a Enciclopédia de Protestantismo, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, de Champlin, o Guia Wilmington para estudo da Escritura, método teológico, a Bíblia Apologética, vamos ver uma nota com relação a um versículo que está na primeira carta de João, capítulo 5, o versículo 7, que causa controvérsia. Tá, okay? Vamos ver o que a comissão aí da Bíblia Apologética nos apresenta como discussão em relação a esse tema, como é que eles trabalham a questão desse tema, em relação a esse versículo. E também quero trazer a contribuição da Enciclopédia de Apologética de Norman Geisler, ok? Então temos muito chão, muita estrada pela frente, muito conteúdo importante para enriquecer a sua vida, o seu conhecimento em relação ao Deus triuno, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, que perfazem um só Deus, 3 pessoas, mas uma essência. Não conhecer totalmente acerca dele, por causa das nossas limitações e porque ele é Deus infinito e todo-poderoso. Mas naquilo que podemos conhecer acerca dele, nós queremos saber cada vez mais e assim continuar o adorando e o servindo, glorificando e exaltando ao seu santo nome, ao Pai, ao Filho e ao amado Espírito Santo. Vamos lá. Dicionário Crítico de Teologia, estamos na página 1766, verbete Trindade, ponto 6, o vocabulário trinitário na época patrística. O vocabulário trinitário na época patrística. A. Substantia e persona. Conforme Tertuliano, está abreviado aqui, mas acredito que é Tertuliano, fixou, entre aspas, fixou logo no primeiro lance, senão o sentido, ao menos o uso de substantia, fecha aspas. Na doutrina trinitária, cita também outro autor aqui, entre parênteses, acredito que seja Montgomery, não sei se é correto, mas está abreviado aqui para mim. Segue o Pai é a totalidade da substância divina. O Pai é a totalidade da substância divina. Summa substantia, tota substantia. Comunicada sem divisão, comunicada sem divisão ao Filho, que é uma derivação dela, derivatio totius et portio, contra praxeas, e ao Espírito ou Espírito Santo, quanto à persona. O termo designa o que há de numeroso, vamos dizer assim, está entre aspas aqui o termo, viu? O que há de numeroso. Vamos lá. E de distinto em Deus, o que há de numeroso e de distinto em Deus. Mas não significa ainda, metaforicamente falando. A contribuição de Tertuliano é ter distinguido a unidade da substância, e a trindade das pessoas, a unidade da substância e a trindade das pessoas, buscando exprimir de diversas maneiras o que há em Deus, de comum e de único, e o que há de distinto e de numeroso. Cita novamente o autor cujo nome está abreviado aqui. A fórmula, uma só substância em 3 que se mantém juntas. A fórmula, uma só substância em 3 que se mantém juntas. Contra praxeas também. Tem um alcance econômico, entre aspas, porque é um termo que está ligado aqui, está dentro do contexto da teologia. Então, economia divina, Então, a organização de todas as coisas. Econômico. Os 3 são associados à mesma obra da criação. Os 3 são associados à mesma obra da criação. Em outros lugares, a expressão, novamente aspas, estar em coesão. Corraerentes. Tem uma dimensão ontológica, ou seja, estudo do ser em si mesmo. Tem uma dimensão ontológica, falando acerca de Deus.
o que testemunha um uso refletido e intencional do termo persona. Né? O que testemunha um uso refletido e intencional do termo persona. Vamos seguir acerca da ousia, hipóstase e prosopon. O dicionário ele usa termos bem técnicos, ok? Por isso eu prefiro fazer a leitura pausadamente, até repetir a leitura, né, as frases, né, que estou construindo aqui, para a gente fixar o máximo possível, tá ok? O dicionário realmente é uma ferramenta extraordinária, é muito técnica, então ele vai bem a fundo aqui no estudo em relação a essas temáticas que ele levanta aqui, né? O vocabulário da patrística, agora sobre ousia, hipóstase, prosopon, tríase, trinitas, pericorese, circuncessão, que inclusive quando formos falar de pericorese, que é o ponto D aqui do verbete trindade, eu vou recorrer a outro verbete. Então existe um verbete específico para pericorese e circuncessão. Então eu vou recorrer a este verbete para a gente estender um pouco mais o entendimento sobre pericorese e circuncessão e assim darmos continuidade no verbete que é acerca de trindade. Então nós vamos fazer uso de pelo menos 2 verbetes aqui no Dicionário Crítico de Teologia. Seguindo, B, ousia. Ousia, hipóstase e prosopon. O Concílio de Nicéia emprega ousia e hipostases, tá? Ousia e hipostases, um pelo outro. Ok. No Concílio de Alexandria de 362, uns falam de 3 hipóstases, outros de uma só. Então você vê que uma vez que esse termo está sendo tomado de empréstimo da filosofia grega e está sendo agora transferido para a teologia cristã, e ele está sendo utilizado para expressar uma verdade divina presente nas Sagradas Escrituras, o termo está sendo adaptado, ok? Então o termo não tem mais a mesma aplicação que ele tinha na fala dos filósofos que os utilizavam para falar acerca das suas discussões, suas elucubrações, ou acerca dos deuses, da teogonia, né, da Grécia. Então nós temos agora um deslocamento desse termo para dentro da teologia, assim ele está sendo lapidado. Então por isso que vai haver conflito, né, entre o que determinado grupo entendia na sua aplicação e o que o outro grupo está entendendo como uma modificação necessária para definir corretamente, né, o que está se querendo dizer quando se faz uso deste. Então temos aí este conflito. Você vai ver, 362 uns falam de 3 hipóstases, outros de uma só. E Atanásio admite os 2 vocabulários. Tomo aos antioquinos. Aí cita aqui algumas referências para poder localizar essa citação. Com os capadócios se imporá a fórmula, entre aspas, uma só ousia e 3 hipóstases. Com os capadócios, né, que dão uma definição, talvez até uma definição mais acabada, né, em relação a essas discussões. Você tem Gregório Nazianzo, Basílio Magno, como a gente viu, né? Eles colocam aqui, ó, uma ousia, aí fala da essência, e 3 hipóstases, que vai se relacionar então às pessoas, né? O termo prosopon, literalmente a máscara, ou o rosto. Depois, o papel no teatro. Olha as aplicações, né? A máscara, o rosto ou o papel que se desempenha no teatro, né? A atuação, a forma, né, como se manifesta. Serve para designar na escritura aquele em nome de quem é pronunciado tal palavra. Ek prosopon tinos. Vamos lá. Segue aqui. No quarto, ele tem o favor dos sabelianos. Veja só. Ele tem o favor dos sabelianos. Então você tem aqui a entrada já da questão das discussões, né, das polêmicas aqui com os sabelianos. Conferir Poliprósopon, que Basílio lhes atribuiu, Epístola 210, 3. Mas Gregório de Nissa começa a utilizá-lo também contra os que o acusam de triteísmo.
Ok, Gregório de Nissa começa a utilizá-lo também contra os que o acusam de triteísmo. O termo só tomará um sentido forte a partir de Calcedônia, 451. Olha só, né, por quanto tempo se arrasta então essas discussões em torno dessas definições. Você tem Nicéia, né? Você passa aí para Alexandria, 362, né? E agora você já chega aqui a Calcedônia, 451, ok? A partir só tomará um sentido forte a partir de Calcedônia, 451, uma vez associado à hipóstase. Muito bem. Agora o C. Trias, trinitas. Aplicado a Deus, vou seguir aqui, trias e trinitas, vamos lá. Aplicado a Deus, o termo trias aparece pela primeira vez em Teófilo de Antioquia, certo? Depois em Hipólito, o livro é contra Noeto, e contra Praxeas de Tertuliano, 213. Inaugura o emprego de trinitas num discurso sobre Deus, tá certo? Tertuliano, então, inaugura o emprego de trinitas num discurso sobre Deus, que começa a ligar a ideia de número à de unidade. Você tem como foi já levantado aquilo que há de numeroso em Deus, ou seja, há Pai, Filho e Espírito Santo. Então há 3 pessoas, mas essas 3 pessoas constituem um só Deus, a unidade composta, como já havíamos observado aí através de outros autores, através de textos bíblicos, até termos bíblicos do Antigo Testamento, que denotam para nós essa característica, né, da unidade composta em Deus. Deus é um, mas é um composto. E até a lógica matemática, né, do 1 vezes 1 vezes 1, somados, multiplicados, resultando em 1. Então temos aí também como que uma exemplificação dentro do conceito matemático acerca dessa unidade composta, né? Então você prosseguindo, você chega aqui até esses autores que começam então a empregar isso na sua defesa, a empregar isso nos seus livros, nos seus debates, né, nas suas polêmicas. Então eles se sentem mais seguros, né, agora para, empregando esses termos, conseguir expressar-se da forma correta, da maneira correta, né, sem falhar com aquilo que a Sagrada Escritura nos externa acerca de quem é Deus, né, acerca da realidade de Deus. A ideia de número, tá certo? A de unidade, sem exprimir ainda o mistério da Trindade. Ok, então já começa a compreender que existe uma unidade composta, tá certo? Só que ainda não construiu totalmente a ideia da Trindade. Estamos falando de uma obra de Tertuliano de 213. A gente viu que a discussão se arrastou até 451 em Calcedônia, né, para ganhar uma definição mais robusta. Então a gente vê que a coisa já começa a ser discutida cedo na história, né? Começa a ser discutida bem cedo na história. Vamos lá. As traduções latinas de Orígenes o utilizam frequentemente, mas o Orígenes grego não contém trias, senão 3 vezes. Então pouco uso que se faz, né, nas obras gregas de Orígenes. Vamos lá. Uma vez em Clemente de Alexandria, a obra é o Estrômata, tá? Em cerca de 260, seu emprego por Dionísio de Roma, então já passamos lá para 260, da era cristã, Tertuliano 213, agora 260 em Dionísio de Roma. É talvez uma herança de Tertuliano. Está ausente de Nicéia, de Constantinopla I e de Calcedônia. Seu emprego se impõe a partir de Atanásio, que, tendo utilizado incidentemente nos discursos contra os arianos, as polêmicas aí contra os arianos, né, retoma-o sistematicamente das cartas a Serapião. Aí já estamos em 360 da era cristã, quando Atanásio faz uso, um largo uso, né, um uso mais técnico do termo. Trias entra na linguagem corrente com os capadócios. Mário Vitorino compõe um hino à Trindade, né? Trinitas. O Beata Trinitas. De Beata Vita, né? Está nesta obra. Agostinho, se eu não me engano, fala corretamente do Deus Trinitas. Expressão que, tomando o lugar do Deus Pater da Escritura,
se torna uma nova maneira de falar de Deus. Então foi incorporada totalmente ao vocabulário, ok? Mediante essa histórica discussão. Então, muitas das vezes o que acontece é que muitos hereges começam a se levantar, né, a vociferar contra certas afirmativas bíblicas, e muitas das vezes os apologistas, para fazerem a correta afirmação do texto da Escritura, precisam derrubar certos conceitos levantados por esses hereges. É quando vai haver a necessidade de uma investigação maior e da construção de certos termos técnicos que definem doutrinas que estão espalhadas nas Escrituras. É quando você vê o surgimento, né, dessas investigações e do aproveitamento de certos termos que não estavam presentes na linguagem. Então, ousia, hipóstase, né, prosopon, trias, trinitas, vão ser incorporados ao vocabulário porque eles definem toda uma doutrina que é extensa nas Escrituras, que é um agrupamento de textos bíblicos que estão espalhados ao longo de toda a Escritura e são definidos então por esses termos. Então eles passam a integrar o vocabulário agora destes homens de Deus, né, que vão agora se expressar dentro desses termos de forma bastante tranquila, ok? Você tem a incorporação agora desses termos conforme foi anunciado aí no vocabulário trinitário na época patrística, né? Você tem como eles vão sendo incorporados ao longo da história. Então, 653, você vê aí Agostinho, né, também manifestando o uso, né, desses termos de forma tranquila, de forma larga aí na sua obra. Vamos agora ver a questão acerca de pericorese ou circuncisão. Eu vou primeiro fazer aqui uma breve leitura, tá certo? O ponto D, pericorese e circuncisão. E daqui eu vou passar para o verbete específico com relação à circuncisão. Vamos lá, o termo perikoresis, tá certo, do grego, primeiro usado em cristologia, então um termo que está dentro da área de estudo, né, de escopo da cristologia, né, está dentro dessa área de estudo, só entra na teologia da Trindade, ou trinitária, com o pseudo Cirilo e Máximo Confessor, Prestige, é a obra na qual ele usa, 1936. Mas o tema da imanência recíproca, do Pai e do Filho, aparece desde o início do século III. Vamos lá? Mas o tema da imanência recíproca do Pai e do Filho aparece desde o início do século III. O termo grego mais dinâmico tem por equivalência os termos latinos circummincessio e mais tarde circummincessio, ok? Então temos aí esses termos que são bastante técnicos e fala da imanência, tá certo? Quando você tem a relação íntima das pessoas da Trindade Divina. Então você tem as três pessoas, você pode, inclusive, conforme as definições que já foram dadas, cada uma pode falar sempre de si mesmo eu, e pode referir-se ao outro como tu. E são pessoas que de fato podem ser identificadas, né? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. Mas como também foi dito, não são três deuses, não é um triteísmo, e sim uma triunidade. Então eles estão numa mesma essência, numa mesma ousia, mesmo sendo três hipóstases, né? Mas constituem uma mesma ousia. E aí quando você tem esse movimento, né, da pessoa para a essência, você tem a realidade, né, da pericorese, da circuncisão, da imanência, né, onde um está no outro, onde constituem um só Deus, onde constituem um ser, tá certo? Uma unidade composta. E é por isso que nós vamos então investigar um pouco mais a fundo esse verbete aí que trata da circuncisão ou da pericorese, tá ok? Vamos lá, aqui no Dicionário Crítico de Teologia, agora é a página 388, página 388 do Dicionário Crítico de Teologia, circuncisão, a teologia trinitária, em teologia trinitária, a circuncisão exprime a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. A habitação das pessoas da Trindade
uma na outra, assim como seu domínio mútuo, ok? Em cristologia significa a compenetração das naturezas divina e humana na pessoa de Cristo. Muito bem. Então, em cristologia falamos, por exemplo, nós temos os termos não é hipóstase, hipóstase é relacionado à Trindade. Agora, com relação à cristologia, é empregado união hipostática, né? Então a gente emprega esse termo em relação a Cristo na sua natureza plenamente divina e plenamente humana. Então a gente atribui, né, esta perfeita união, a chamada união hipostática, onde você tem essas duas naturezas que são plenamente Deus e plenamente homem, mas perfazem uma só pessoa. Então existe então em Cristo, e aí onde começa, né, essa investigação, esse estudo, essa circuncessão, essa coabitação entre essas pessoas, essa perfeita união, esta união inseparável, de modo que não se pode ver, né, a diferença entre uma e outra, mas pode-se saber que elas estão ali. Então você vê a pessoa divina, você vê a pessoa humana em Cristo, como ele de fato se encarnou e se fez carne. A carne não era uma ilusão. Aqueles que assim afirmam ser uma ilusão são chamados por João o apóstolo de anticristo, porque ele afirma literalmente que Cristo vem em carne. Então a sua carne era real. A carne é feita ali por obra do Espírito Santo, de modo que não é contaminada com pecado, ok? Mas de fato era carne real. Então Cristo era homem, era ser humano, mas também era divino, uma vez que ele tem os atributos divinos. Ele perdoa pecado, ele realiza diversas curas, a sua vida não lhe foi tirada, ele que a entregou, ele tomou a sua vida de volta, né? Então temos aí manifestações. Ele aceita a adoração, o que seria uma blasfêmia se ele não fosse Deus. Ele usa o termo eu sou, da mesma forma como Deus. De fato afirmou literalmente eu e o Pai somos um. Então, temos aí todas essas características peculiares de Cristo que só podem ser compreendidas à luz desta realidade. Dentro dessa realidade há o estudo da circuncessão. Então a circuncessão é importante que nós tenhamos um conhecimento um pouco mais profundo acerca dela. Fundamento bíblico e primeira elaboração patrística. Vamos lá. Fundamento bíblico e primeira elaboração patrística. É essencialmente nos escritos joaninos que se encontram as ideias de habitação ou de domínio mútuo, ou de dom mútuo. Por exemplo, crede-me, eu estou no Pai. Ok? Crede-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Então temos habitação e dom mútuo manifestos aí nessa frase de Cristo. Como compreender esta frase se não entendermos a natureza divina de Cristo, tá certo? E este aspecto do relacionamento de Cristo e o Pai, entre o Filho e o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Uma frase dessa não faz sentido em qualquer outro ser do universo, senão na relação entre Cristo e o Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai, ou seja, perfazem um ser perfeito, e o Espírito também está incluso. Assim temos o Pai, o Filho e o Espírito, pessoas, mas que também estão habitando uma na outra, né? Este dom, conforme é colocado aqui. Então não constituem três deuses. Por quê? Porque tem esta natureza, tem essa situação da habitação de uma na outra. Eu estou nele e ele está em mim. Então nós temos aí uma pessoa completamente unida, perfeitamente unida, com uma união que nunca jamais se verá, nunca jamais terá algo semelhante a isso. A soteriologia cristã é apresentada como a entrada na relação que une o Pai, o Filho e o Espírito. Ok, a questão da soteriologia é a abertura para isso, né? Entre aspas, veja, conhecereis que eu estou no meu Pai e que vós estáis em mim, e eu em vós, conforme o Evangelho de João 14:20. Ou nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito. 1 de João 4:13. Olha o elemento, né, colocado aí, a pessoa bendita do Espírito Santo. Nós temos
o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, e ambos concedem um Espírito. E agora nós temos essa união perfeita, sendo nós a habitação do Espírito, e por isso com o privilégio de estarmos em Cristo, por causa do Espírito, da presença do Espírito em nós. Que coisa maravilhosa, né? Ou nisso conhecereis que permanecemos nele e ele em nós, e ele nos deu o seu Espírito. 1 de João 4,13, João diz, né? Eis aí a presença de Deus em nós, o Espírito Santo que está convosco, né? Que está em nós. Esses textos visam certamente a unidade Pai, Filho e Espírito, ok? No agir, unidade Pai, Filho e Espírito no agir. Por isso que é em soteriologia que essa discussão ela vai além. Primeiro começa Pai e Filho, nas afirmações de Cristo, e nas palavras de João apóstolo, nas suas cartas, você vê agora uma extensão, uma vez que foi cumprida a promessa, conforme Cristo a prometeu antes da sua ascensão. Eu subirei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. De fato veio o Pentecostes, o Consolador, a plenitude do Espírito, na qual estamos vivendo pela graça de Deus, e a presença do Espírito em nós, sendo o nosso templo e morada, e com isso nós temos essa cadeia, né, de entendimento, Pai, Filho e Espírito, conforme João manifesta claramente na sua carta, na primeira carta de João 4,13. Mas essa unidade remete implicitamente ao ser, e é nesse sentido que os padres, né, conforme colocado aqui, da igreja, os pais da igreja, os primeiros grandes representantes, né, a compreenderam. A reflexão começou primeiro pela relação pai-filho, conforme eu já destaquei, aspas, né? O pai está no filho porque o filho provém dele. O filho está no pai porque ele não tem de um outro ser o filho. Ele não tem de um outro ser o filho, mas sim é filho em relação ao pai, né? O pai que está, conforme ele está declarando, que ele está no pai e o pai está nele. Afirmação aqui de Hilário. Assim o pai e o filho habitam um no outro. Olha a circuncisão. Então, você começa a destacar, né, a compreender essa realidade. Algo que nós líamos e muitas das vezes passava despercebido, né, esse aspecto. Mas quando analisado tecnicamente com mais profundidade, você vê que ali existe uma revelação, né? Existe um mistério que está sendo entregue, está sendo revelado e que não foi totalmente apreendido. Mas quando se analisa de uma forma mais técnica, você vê que ali há uma grande revelação, há uma revelação extraordinária, né? A revelação acerca desta a natureza, né? Dessa realidade de convivência, de habitação entre o Pai, o Filho e o Espírito. Primeiro manifesta entre o Pai e o Filho, conforme as palavras de Cristo. O Pai está em mim e eu estou nele. Vamos lá. Assim o Pai e o Filho habitam um no outro e se dão um ao outro, porque são consubstanciais. Coisa maravilhosa, né? Consubstanciais, conforme Cirilo aponta aqui. Com os desenvolvimentos da teologia trinitária, as afirmações a respeito do Pai e do Filho vão ser estendidas aos três. O verdadeiro Deus é trindade pelas pessoas. O verdadeiro Deus é trindade pelas pessoas. Uma pela natureza. É trindade pelas pessoas e um pela natureza. Maravilha. Por essa unidade natural, o Pai está inteiramente no Filho e no Espírito Santo. O Filho está inteiramente no Pai e no Espírito, assim como o Espírito Santo está inteiramente no Pai e no Filho. Nenhum deles é exterior aos outros. Ok, através desta, quando você olha por esse aspecto, o aspecto da circuncisão ou da pericorese, né? A circuncisão ou da pericorese, você vê que um está plenamente dentro do outro. Então, eles são de fato três pessoas, né? Podem ser identificados como tais, mas eles não estão separados, né? Eles não são totalmente independentes, de modo que você tenha três deuses separados. Por quê? Porque pelo aspecto da circuncisão, tá ok? Por este aspecto, né, o chamado também pericorese, como o grego, né, nos indica, eles estão um no outro. Então, eles não somam três deuses, mas eles sim constituem uma só essência, constituem uma só habitação, um habitando no outro, mesmo que possa ser de fato identificáveis, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, não são divisíveis, né? Estão de fato habitando um no outro. O ponto B agora, a teologia grega.
Até o século VII, os padres não têm termo especial para designar a habitação e o dom dos três. A habitação e o dom dos três. São as controvérsias cristológicas que vão favorecer no mundo grego a introdução de um vocabulário específico com o verbo pericoreo,